Isso é muito direcionado ao Brasil do Alexandre de Moraes. É uma surpresa enorme, quase que uma surpresa enorme, que a imprensa brasileira não tenha relatado isso com o nível de profundidade que precisa ter. Atenção, Hugo Mota. Atenção, Congresso Nacional. O governo americano está emitindo um alerta violento aqui. Vocês que querem aprovar sob urgência projetos de lei de censura e restrição às redes sociais, entendam, isso é uma declaração de guerra comercial aos Estados Unidos. Continua a carta. Além disso, pode constituir uma prática desleal de submeter os consumidores americanos à censura de um poder estrangeiro mediante a aplicação de requisitos legais, exigência ou expectativas de exigência de uma jurisdição estrangeira a consumidores que se encontram fora dessa jurisdição. Tudo que descreveu Andrew Ferguson é aplicado diretamente ao Brasil. Empresas americanas agindo em resposta a ordens judiciais ou leis estrangeiras, a preocupação é que elas estejam censurando pessoas que são americanos ou estejam debaixo da jurisdição americana. Ora, foi isso que aconteceu comigo. Pelos padrões comuns das empresas americanas, eu jamais teria sido censurado pelo YouTube, Instagram, X ou qualquer outra empresa de tecnologia americana. Afinal, eu resido nos Estados Unidos, estou produzindo meu conteúdo jornalístico dos Estados Unidos e estou amplamente amparado pela Constituição e pelas leis daqui. Só que quando adotam uma política de uniformização em várias jurisdições para atender as demandas dos governos estrangeiros, essas empresas americanas permitiram que inúmeras pessoas de dentro da jurisdição americana, como eu, como Alan, como Rodrigo, como Ludmila, como Monark, como outros, tivéssemos os nossos direitos violados por ordens de um pseudo-juiz lá da PQP, do Xandaquistão. E situações parecidas ocorreram, lembra da onda que eu dizia global, ocorreram na Europa, sobretudo no Reino Unido e na Alemanha. Ou seja, a jurisdição americana e o direito dos quais, dos que aqui estão, foram e são violados com a anuência dessas empresas. E o que o governo Trump está falando não é para o governo do Brasil. O governo Trump está falando para as empresas de tecnologia que essa farra acabou. Então, segundo Andrew Ferguson, empresas americanas que se envolverem nesse tipo de atividade poderão ser investigadas por uma violação da seção 5 do Federal Trade Commission Act, que trata dessas práticas comerciais desleais ou enganosas. E para fazer cumprir a seção 5, o FTC dispõe de vários instrumentos. O FTC pode, por exemplo, aplicar multas significativas contra as empresas que violam a sanção 5. Atualmente, a FTC pode buscar cerca de $50 mil por violações ou $50 mil por dia, caso seja uma violação contínua. Um exemplo marcante de multa da FTC foi ao Facebook em 2019, pagou $5 bilhões em multas após violações de privacidade dos usuários e descumprimento de um acordo anterior. Agora, se a empresa não quiser pagar uma multa multibilionária, ela pode assinar um acordo de consentimento no qual ela vai se obrigar a cumprir condições negociadas para corrigir as práticas contestadas. E isso acarretaria na necessidade de adoção prática de medidas corretivas, do tipo parar de censurar pessoas em outra jurisdição, amando Alexandre de Moraes, não aceitar pedidos de bloqueio de contas, melhorar a segurança de dados, tipo a segurança de encriptação das mensagens de WhatsApp, e por aí vai. Para todos os efeitos, então, o governo Trump agora vai pressionar as empresas de tecnologia. Eu estou falando aqui de Facebook, WhatsApp, Instagram, X, todas elas. Qualquer empresa que tenha se envolvido na censura de usuários que estão na jurisdição americana, e aí elas vão ter que fazer uma escolha. Ou escolhem o lado do Trump e se livram das multas bilionárias e de uma série de restrições às suas operações nos Estados Unidos, ou escolhem o lado do Alexandre de Moraes, descumprindo a lei americana e enfrentando multas que farão as empresas sangrarem. Aliás, quem também comentou no post do X em que o Andrew Ferguson anunciou tudo isso foi justamente o vice-secretário de Estado, que vocês já devem conhecer, o número 2 da diplomacia americana, Christopher Landau. Ele agradeceu ao Ferguson e disse que o Departamento de Estado vai apoiá-lo por todas as etapas desse processo. Nada mal, nada mal. Tudo isso me faz ter um certo grau de certeza sobre os lados que as empresas de tecnologia vão escolher. E vocês no chat, o que vocês acham? Mais uma vez, né, reparem os dilemas no qual a administração Trump está colocando as empresas brasileiras. Elas falam, ou vocês obedecem às leis da ditadura brasileira, ou vocês obedecem à lei
do regime americano, do governo americano, da democracia mais antiga do mundo. Se vocês escolherem o lado do Brasil, bancos, vocês vão tomar na tarraqueta. Se vocês escolherem o lado do Brasil e do Alexandre de Moraes, empresas de tecnologia, vocês também vão tomar na tarraqueta. Bom, esse movimento do governo do Trump, em defesa das empresas e dos direitos... Aliás, antes de tudo, curtam, por favor, o vídeo e compartilhem para o máximo de pessoas possível. Bom, esse movimento do governo Trump em defesa das empresas e dos direitos das pessoas que estão sob a jurisdição americana não é algo isolado a essa carta. Não é uma coisa nem só do Departamento de Estado ou do Departamento de Tesouro ou do FCC. É parte de uma diretriz do presidente dos Estados Unidos, de um esforço coordenado de toda a administração Trump, que veio para implodir o complexo industrial da censura e os regimes que cerceiam a liberdade no mundo inteiro, especialmente dos americanos. É o tal do tsunami que eu falei que vinha na direção do Alexandre de Moraes. A prova disso é que o próprio Trump fez um pronunciamento ontem por meio do seu perfil no Truth Social, e é muito voltado ao Brasil. Vejam o que diz. Atenção aqui eu peço atenção aos deputados e senadores. Entendam, é o presidente dos Estados Unidos falando. Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Impostos digitais, alô Lula, legislações de serviços digitais, regulações de mercados digitais, legislações de serviços digitais, prestem atenção, Congresso Nacional, são todos mecanismos criados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. De forma escandalosa, diz Donald Trump, também concedem um passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Isso precisa acabar e acabar agora, em caps lock. Com esta declaração, coloco todos os países que adotam impostos, legislações, regras ou regulações digitais em aviso de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam eliminadas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações desse país para os Estados Unidos e instituirei restrições de exportação sobre nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Vejam a gravidade. Trump continua. A América e as empresas de tecnologias americanas não são mais o cofrinho nem o capacho do mundo. Ouviu, Alexandre? Demonstrem respeito à América e às nossas extraordinárias empresas de tecnologia ou considerem as consequências. Obrigado pela atenção a esta questão. Essa declaração do Trump ela é interessante por muitos motivos. Primeiro, ele deixa claro que os países que atacarem as empresas de tecnologia americana não sairão impunes. Esses países, por sua vez, são aqueles que propõem, 1, impostos digitais, como o projeto de lei que o Lula quer enviar ao Congresso. 2, legislações de serviços digitais, como o projeto de lei apoiado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. 3, regulações de mercados digitais, como foi o caso feito no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente dos Estados Unidos está falando que essas são práticas que servem para prejudicar e discriminar empresas de tecnologias americanas e declara que todos os países que adotam esse tipo de prática terão impostos sobre si tarifas adicionais às que já têm. Tá achando tarifa de 50% ruim? O que o Trump está falando é que tudo que tem sido feito pelo Brasil, pelo governo Lula, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional fará com que o Brasil seja taxado ainda mais do que já foi. E quando a taxação que foi avisada há meses que aconteceria por conta do governo federal e do STF, quando de fato ela acontecer, de quem será a culpa? De quem será a culpa? Eu estou me esgoelando, avisando. Trump está desenhando uma linha vermelha e avisando que haverá mais tarifas para o país. Não só tarifas, embargos a produtos. Se você está na Zona Franca ou onde quer que seja, fabricando qualquer caceta de tecnologia, entenda, o Brasil sofrerá um embargo. Isso significa destruição de qualquer capacidade tecnológica que o Brasil tenha. Forças Armadas, todos os seus programas que exigem algum tipo de semicondutores, nós seremos embargados.
Indústria automobilística, nós seremos embargados. E de quem que vocês vão dizer que é a culpa? Do Eduardo Bolsonaro? Do Paulo Figueiredo? Aí vem aqui querer sentar para conversar com a gente? Nós estamos avisando a merda que vocês estão fazendo, seus irresponsáveis. Seus irresponsáveis. Hugo Mota, seu irresponsável. Enrolando com a pauta da anistia, enrolando com a pauta de prerrogativas. Então vocês, está na conta de vocês essa tarifa adicional que vem para o Brasil. Está na conta de vocês esse embargo adicional. Esse pronunciamento do Trump serve para você aí do agronegócio, você da CNI, você do setor de exportação de commodities, você do setor de peixe, você da mineração, você, todos os demais que vão ser impactados por essas novas tarifas. O Trump está dizendo com todas as letras que se o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula continuarem e o Congresso Nacional continuarem esta agenda, vocês serão os culpados por mais tarifas. Seus irresponsáveis. O Brasil vivendo uma relação tensa com os Estados Unidos, nós ralando o nosso cu nas ostras para conseguir retirar determinados setores, para conseguir um horizonte de negociação para uma redução das tarifas. Em vez de caminhar na direção correta, a gente vai pelo pior caminho possível. Eu repito, o Brasil se encaixa em absolutamente todos os pontos que o presidente dos Estados Unidos está citando ontem e que a FTC citou na semana passada como medidas discriminatórias contra as empresas de tecnologias americanas. Então, empresários, vocês estão vindo fazer reuniões, vocês que estão contratando lobistas, contrataram Ballard, que coisa linda, pedindo para me encontrar. Tudo bem, me encontrei, acabei de me encontrar com um. Mas na questão das tarifas, eu disse a eles o que eu estou dizendo a vocês. Não percam o seu tempo vindo me conversar comigo. Se você é empresário, se você representa uma confederação, se você está perdendo tempo, você está tomando prejuízo, faça o seguinte, economize o seu tempo e o seu dinheiro. Vá a Brasília, peça uma reunião com o Hugo Mota. Eu digo com todas as vezes o PL 2628, que é o PL da censura, e os outros dois PLs que o Lula está enviando para o Congresso na semana que vem, são uma cagada colossal. Esses que o Hugo Mota resolve votar em urgência, na calada da noite, sem dar direito ao partido de falar. Se você, empresário, está preocupado com tarifa, entenda, liberdade de expressão é um problema seu. Vocês querem ter relações comerciais com os Estados Unidos, tem que aderir aos preceitos básicos de liberdade. Isso sempre foi assim, tá? Não tem nada de novo. O problema é que o Brasil se tornou uma ditadura, abriu mão desses preceitos e vocês querem continuar fingindo que tá tudo bem e acham que vão conversar com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo que a gente vai resolver o problema. Não vou. Olha a reportagem, olha essa reportagem. Eu não tô tirando da minha cabeça. CNI contrata lobista próximo de Trump às vésperas de viagem a Washington para negociar a tarifa. Como é que o nego vai querer que o Trump reconsidere as tarifas? Ora, o Trump declara emergência nacional, impõe tarifa em cima do Brasil pela perseguição promovida pelo Supremo Tribunal, pela invasão da jurisdição americana contra os cidadãos e residentes e pelas práticas desleais contra as Big Tech. Aí nego não vota anistia, não. Não vota, não avança nada no Congresso. Segue tudo empacado pelo Hugo Mota. Quando tem votação é para aprovar urgência de projetos de lei que regulam ainda mais as redes sociais. Daqui a 2 semanas a gente vai ter a condenação do presidente Bolsonaro no STF a 40 anos de prisão. E aí, meu amigo, você acha que o Ballard vai resolver? Deixa eu te falar. Você pode chamar a Liga da Justiça, que não tem o que falar. Eu sento, os caras olham pra minha cara e falam, qual foi o avanço que o país de vocês fez? Eu falo assim, não fez avanço nenhum. Só, pelo contrário, só retrocesso. Só piorou a situação. Porra. Meu Deus do céu, é um grau de burrice. É um grau de burrice. Vocês estão... 50% de tarifa é muito? Vai chegar a 100%. Vejam o grau de irresponsabilidade.
Ministro Gilmar Mendes, o que escreve o ministro do Diálogo? A soberania digital deve constituir a prioridade estratégica imediata para o Brasil. Vivemos uma dependência crítica de infraestrutura digital controlada por empresas estrangeiras. Como destacado em pesquisas recentes, o nosso país gastou mais de 23 bilhões entre 2014 e 2025 em contratos públicos com licenças de software, solução de nuvem e aplicações de segurança. A concentração desses serviços na mão de 4 Big Techs configura uma dependência tecnológica que transcende questões econômicas, criando risco à segurança nacional através da exposição de dados estratégicos à jurisdições estrangeiras e algoritmos opacos. A infraestrutura de interconexão das 4 maiores corporações de tecnologia do mundo é quase totalmente concentrada no norte global, forçando dados do sul global. Aliás, esses termos, o que é isso, Gilmar Mendes? É você ou é o DCE da USP redigindo? O sul global e norte global? Puta merda, hein? DCE, daqui a pouco adotou estadunidense. Mas diz que força os dados do sul global a transitarem necessariamente pelos Estados Unidos. Na educação, plataformas privadas dominam o setor com dados hospedados fora das jurisdições locais e sem o suporte adequado nos idiomas nativos. Eu não vou ler essa porra, não, é muito chato. Leiam vocês o tweet do Gilmar Mendes. Mas o que ele está dizendo, o que ele está fazendo é antagonizar os Estados Unidos de novo na questão das empresas de tecnologia. Um dia antes do Trump falar o que fez. E aí vocês acham que o governo americano certamente leu? Obviamente, eu mesmo enviei esse tweet do Gilmar Mendes. E vocês acham que... E aí o louco do Alexandre de Moraes... A outra notícia foi que o governo, não sei se acho que a gente não tem aqui, que o governo brasileiro contratou um escritório, está contratando um escritório de advocacia para ver como vai combater as sanções. O Alexandre numa loucura achando que vai ter o nome dele removido. Ou seja, o cara não só se mexe, mas quando se mexe é para piorar.